Vamos começar a primeira videoaula da disciplina Cidadania, Cooperativismo e Trabalho, do curso técnico em Cooperativismo. Vamos fazer um breve roteiro da aula com os principais pontos abordados nessa primeira aula. A primeira aula é uma aula bem introdutória, com os conceitos básicos. Então vamos trabalhar a construção social do homem, processos de socialização, primário e secundário, características das sociedades, formas de pensar nas diferentes sociedades e trabalhar também o conceito de cultura e terminar com algumas considerações. São considerações básicas dessa primeira parte inicial das ciências sociais. O primeiro conceito a ser elaborado é a construção social do homem. Para as ciências sociais, que são um conjunto de ciências formadas entre sociologia, antropologia e ciência política, o homem, ele não nasce pronto, ele se faz homem. Então, é uma construção social. O homem não nasce sabendo quais são os deveres, direitos, costumes e hábitos de cada sociedade. Então, o ser homem depende da interação com o meio e da interação com os outros seres. Esse conjunto de ciências que formam as ciências sociais, elas também não têm um consenso sobre os conceitos elaborados. Existem caminhos. Então, esse primeiro caminho a ser percorrido é essa consideração que a construção do homem, ela é uma construção social. Bom, o primeiro fato a ser construído é a elaboração da socialização. O homem, ele aprende com o seu meio, aprende com outros indivíduos. Então, os integrantes da espécie humana não conseguem sobreviver só, isoladamente. Se nós conseguirmos chegar até aqui, até o ano 2017, é porque lá nos primórdios nos reunimos em grupo. É o grupo que nos faz seguir adiante e que nos faz ultrapassar os obstáculos. A relação entre indivíduo e sociedade e sua interação é estudada pela socialização. Esse é o primeiro conceito básico da sociologia. A socialização é um processo de assimilação dos códigos e padrões culturais de um grupo por parte de diferentes indivíduos que o constitui, contribuindo para integrá-los. Então, é a socialização que vai nos dar a noção de quem somos e vai nos integrar às normas da sociedade. Esse processo, ele se inicia desde o nascimento e vai até o final da vida. Então, até o final da nossa vida, poderemos estar aprendendo novos hábitos, novos costumes, novos jeitos de sentir e agir, e podemos mudar o que já existia. A socialização, ela é contínua, ela não acaba nunca. Ela acaba quando o indivíduo morre. Para distinguir, a grosso modo, os processos de socialização, nós dividimos em duas partes. Seria a socialização primária, que é quando o indivíduo nasce e vai aprender com o grupo familiar quais são os hábitos, a linguagem, as normas de convívio na família. E a socialização secundária, que é quando o indivíduo começa a fazer parte de grupos, de instituições. Então, teríamos uma socialização secundária formal, que seria os grupos que são institucionais, como a escola, os grupos de interação religioso, que vai nos passar normas formais. E a socialização secundária, que vai se dar por meio de grupos informais, como grupo de amigos, como a internet. Então, são formas de interagir com o mundo e formas de integração social, de dois tipos. Socialização primária, que começa ao nascimento, e socialização secundária, que ela vai se constituindo ao longo da vida. Bom, a socialização é quem vai dar a noção do que é uma sociedade. A grosso modo, uma sociedade é um conjunto de pessoas de tamanho variável, imensamente complexo. Mesmo aquelas sociedades formadas por pequenos grupos de pessoas,
ela é caracterizada por múltiplas normas, conflitos e regras. Então, não é o tamanho da sociedade que vai definir a complexidade. Mesmo em grupos pequenos, há uma infinidade de normas, valores e costumes. A sociedade, ela nos impõe regras que nem sempre são implícitas. Ao nascer, não está escrito que os meninos brasileiros devem vestir roupas como shorts e bermudas, não devem usar vestidos. Não está escrito em nenhuma regra, em nenhum código, mas na sociedade brasileira seria diferente, seria não usual um menino nascer e a mãe colocar um vestido. Então são regras implícitas que estão sobre a sociedade, elas nos impõem. Não está escrito, mas nós sabemos como devemos agir por conta da integração que já houve antes, por conta da socialização. Entretanto, a sociedade, ela vai muito além das normas, regras e concentração de poder. A convivência dá sentido ao cotidiano das pessoas e cria desejos. Então, nós não nascemos com desejos de comer chocolate, não nascemos com o desejo de comer feijão. Esses desejos, eles são impregnados a depender do convívio social. Elas nos faz criar esses desejos. A sociedade também tem um poderoso instrumento de criação de desejos, que é o meio de comunicação. Os meios de comunicação, eles nos incitam, eles nos propõem a criação de desejos. Então, as propagandas, as novelas, os telejornais, eles são meios de criar desejos na sociedade. E aí vai depender muito do que a sociedade está nos pedindo para fazer. A sociedade, ela também é um espaço de conflito, tensões e desavenças. Os grupos sociais, eles não vivem inteiramente na coesão. Eles também têm suas formas de tensão e conflito, quando os desejos, eles não são consensuais. E aí há conflitos com relação ao meio ambiente, com relação à moradia. São conflitos inerentes do próprio processo de socialização, que nem sempre é tranquilo e coeso. As formas de pensar das diferentes sociedades são estudadas propriamente pela antropologia. A cultura de um povo é estudada em relação às suas diferentes formas de pensar e agir. Diferentes sociedades criam diferentes formas de fazer cultura, diferentes modos de agir e transformar a natureza. Contudo, sobre o conceito de cultura, não se há uma definição. A antropologia, até hoje, ela não chegou a um consenso do que seria a cultura. Bom, a primeira noção que vem lá do século XIX, que cultura seria algo análogo à civilização. Então, só quem teria cultura seriam aquelas sociedades tidas como civilizadas, que no século XIX seriam as sociedades europeias. Então, o primeiro conceito de cultura era comparar cultura à civilização. Por isso que até hoje nós dizemos que existem pessoas cultas no tipo de falar, no tipo de vestir, nos hábitos. Por quê? Porque esse é o conceito internalizado do século XIX, de uma vertente evolucionista que considerava a cultura apenas nações civilizadas. Esse é um conceito etnocêntrico. Ele parte para pensar o outro através de um conceito elaborado por alguém. Então, eu tenho um conceito que civilizado é o europeu, então todos que são diferentes dos europeus eram incultos, eram incivilizados. Isso é o conceito etnocêntrico, o primeiro conceito sobre cultura. Contudo, já no século XIX, já houveram reações a esse conceito. Então, um dos primeiros autores
a considerar que cultura não era apenas civilização foi o Franz Boas. O Franz Boas, ele começa a pensar cultura no plural. Ele começa a pensar que as diferentes sociedades têm um processo de socialização diferente. E isso não quer dizer que elas sejam inferiores, quer dizer que a cultura é plural. Cada sociedade cria um tipo de cultura diferente. E isso não é errado. Isso é o próprio processo de criação cultural. De acordo com Franz Boas, se há algo que venha no código genético do ser humano, se há uma natureza humana, seria a natureza humana de ser diferente. Então, somos todos iguais por pertencer a uma espécie humana, mas somos iguais na diferença. Nenhum ser humano consegue fazer algo igual ao outro, porque nós somos infinitamente diferentes. Então, não é possível pensar cultura no singular, e sim no plural. Essa é uma primeira reação ao conceito de cultura etnocêntrico e é uma primeira forma de pensar a socialização do indivíduo de maneira plural, de maneira diferente, e que isso não seria errado, seria apenas um processo contínuo social. Bom, essa é uma noção que começou a ser criada e formou uma escola relativista cultural. O relativismo cultural, ele aprende a cultura como uma forma de fazer a partir da própria cultura. Eu não posso pensar uma outra cultura a partir da minha. Eu tenho que pensá-la a partir dos próprios termos, porque senão eu não conseguiria decifrar o código cultural. Esse código cultural há um centro. Para conseguir decifrar a cultura, eu tenho que saber a linguagem própria daquele grupo, daquela comunidade. Então, eu só vou conseguir socializar o indivíduo se eu conseguir decifrar a linguagem daquela cultura e se eu conseguir repassar os códigos internos de cada cultura. Então, o processo de socialização, de integração do indivíduo à sociedade, ele é diverso. E ele é diverso porque ninguém consegue fazer algo igual ao outro. Por isso que o Franz Boas, ele inaugura a vertente relativista cultural. Cada cultura passa a ser pensada a partir dos seus próprios termos. Essa é uma primeira noção. Mas o conceito de cultura, ele passou por várias reformulações. E a partir da segunda metade do século XVIII, ele começou a abarcar normas, regras que não estavam apenas no comportamento, mas na mente das pessoas. Essa forma de pensar começou a decifrar a cultura a partir de redes de significados. Então, começamos a pensar que o processo de socialização do indivíduo, ele não é apenas aparente, ele não é apenas comportamental. O indivíduo, ele pode integrar internamente valores e normas sociais. Então, cultura não é apenas o que está externo, não é apenas o que se vê. Ele está também nos modos de pensar e agir, que estão dentro, não estão fora. Não são passíveis de serem vistos, mas são internalizados. Essa é uma primeira composição e recomposição do conceito de cultura. É uma reformulação já do século XX. Essa passagem levou a um conceito dinâmico, que cultura também ela incorpora as transformações sociais e as variações internas da sociedade. Então, não é possível pensar que a cultura é estável. Não é possível pensar que um grupo humano elaborou normas, costumes e valores em uma dada época e aqueles valores, eles não vão se modificar. Eles vão se modificar pela própria dinâmica cultural. Então, esses valores vão ser reformulados a partir do processo histórico e eles vão ganhar novas formas. Não é possível vestir as mesmas roupas do século passado sem que haja uma reformulação,
porque nós, seres humanos, somos praticamente seres dinâmicos e diversos, e assim a cultura vai mudar, o tipo de socialização vai mudar. Então nós estaremos sempre reformulando essa integração entre indivíduo e sociedade. Cultura é algo dinâmico. Não é possível, de acordo com esse conceito, pensar sociedades indígenas, mesmo que hajam isoladas, vivendo sem acesso à comunicação, a transporte, e dizer que isso é perder a sua identidade cultural. Porque mesmo aquelas sociedades mais isoladas, elas vão incorporar novas normas e hábitos sem que necessariamente se perca a cultura original, porque a cultura é uma reformulação constante. Então, ao ver um índio vestindo roupas da sociedade geral, não quer dizer que ele perdeu seus costumes, quer dizer que a cultura vai se renovando e as pessoas vão adquirindo novos hábitos. Para fechar esse nosso conceito de socialização integrando a cultura e o indivíduo, vamos fechar com as considerações que cultura não é algo estável, a espécie humana necessita viver em sociedade e esse processo social integra o indivíduo ao grande grupo social. Para seguir em sociedade, se faz necessário observar as normas e os padrões culturais. E esses padrões culturais, eles não são fixos, eles são móveis, eles mudam ao longo do tempo. Então, esse conceito principal que socialização é a integração do indivíduo à sociedade, e isso depende do contexto cultural, é a nossa primeira lição para compreender a cultura. A cultura é algo dinâmico, ela está sempre em movimento e essa nossa integração indivíduo-sociedade, ela vai ser contínua até o final da vida. Esse é o principal conceito e o conceito-chave dessa primeira aula.